Eduardo, eu creio que está com muito eco aqui na frente. É uma alegria poder ouvirmos músicas tão bonitas, né? Tão de Deus, assim, que é uma maravilha. Parabéns, Bill Penha, parabéns para todos os irmãos que estão trabalhando acima disso. Diante de um caos na música gospel, nós temos o privilégio de ter músicas tão abençoadas como essa, né? Nesta noite, gente, eu queria compartilhar um pouquinho sobre a igreja. Nós temos vivido tempos bem complicados, bem difíceis, e esses tempos têm muitas vezes trazido umas expressões acima da igreja de forma de denigrir. Onde está o poder da igreja? O que acontece com a igreja que não tem mais poder? Não acontece mais nada. E por outro lado, nós temos visto uma confusão em enlouquecer o poder na igreja. E muitos têm confundido isso com sensações emocionais, com expressões até bizarras em muitos dos casos. E esta noite eu queria compartilhar um pouquinho a respeito da igreja. Nós sabemos que quando Jesus veio, Ele veio com um propósito aqui. Ele veio para entregar sua vida em sacrifício, para abrir um novo e vivo caminho por el qual você e eu nos achegássemos e tivéssemos um novo relacionamento com Deus Pai. E nesse período que Ele estabeleceu seu ministério, um período de 3 anos, Ele teve que deixar alguém que continuasse esse trabalho que Jesus tinha iniciado. E Ele deixou sua igreja. Ele estabeleceu sua igreja como um instrumento de bênção para as nações. O pastor Ralph Neighbor disse que a igreja, a célula, o grupo pequeno é uma máquina de guerra, leve, ágil e feroz, que penetra nos lugares mais remotos. Isso é o que Jesus fez. E essa igreja, esse grupo de pessoas que foram remidas por o sangue de Cristo, elas por sua própria força, elas não alcançariam a cumprir o propósito que Deus tinha com a igreja. E tanto Jesus quanto a própria igreja sabia disso, dessas limitações que ela tinha. Então ela capacitou a igreja, ela derramou de seu poder. Jesus mandou seu Espírito para que visse sobre a igreja e a capacitasse e tivesse o poder e a autoridade de entrar em todos esses lugares e trazer vida, salvação, transformação, isso tudo. Porém, esses valores têm sido deturpados ao longo da história. E hoje nós entendemos por igreja poderosa uma igreja que tem 5.000, 50.000, 20.000, sei lá quantos mil pessoas, ou que tem recursos financeiros elevados. E muitas vezes as pessoas acham que essa é uma igreja poderosa. E essas situações não necessariamente mostram o poder de Deus na igreja. Não necessariamente mostram o poder de Deus. Se nós lemos o livro de Apocalipse, nós vamos saber que esse tipo de igreja mostra tudo o contrário, aliás. Porém, esta noite, gente, eu queria meditar sobre os princípios que definem uma igreja poderosa. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo. Coloca lá o primeiro PowerPoint, creo que está na área na faixa, o primeiro. Uma igreja poderosa. Isso aí, pronto. Obrigado. Eu queria falar sobre uma igreja poderosa, e o texto que nós vamos usar é Atos capítulo 4, verso 23 até o 31. Conseguiram abrir sua Bíblia? Atos capítulo 4, verso 23 a 31. Diz assim a palavra do Senhor: Quando Pedro e João foram soltos, voltaram para o seu grupo e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes do povo haviam dito. Assim que eles ouviram isso, adoraram todos juntos a Deus, dizendo: Senhor, Tu és o Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que neles existe. Tu falaste por meio do Espírito Santo e de nosso antepassado Davi, teu servo, quando disse:
Porque as nações pagãs ficam furiosas? Porque os povos fizeram planos tão tolos? Os seus reis se preparam e seus governantes se ajuntam contra o Senhor e contra o Messias que ele escolheu. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos se juntaram aqui nesta cidade com os não-judeus e com o povo de Israel contra Jesus, o teu dedicado servo que escolheste para ser o Messias. Eles se reuniram para fazer tudo o que pelo teu poder e pela tua vontade já havia resolvido que ia acontecer. Agora, Senhor, olha para a ameaça deles. Dá a teus servos confiança para anunciar corajosamente a tua palavra. Estende a mão para curar, a fim de que, por meio do poder do nome de teu dedicado servo Jesus, milagres e maravilhas sejam feitos. Quando terminaram de fazer essa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Eu queria que você inclinasse o rosto e orasse ao Senhor e pedisse para que Ele trouxesse uma revelação a teu coração a respeito disso que Deus quer nos falar esta noite. Pai, nós somos gratos a Ti. Tu já tens falado a nossos corações através das músicas. Tu tens falado a nossos corações através da vida de cada irmão aqui. E Tu ainda estás agindo com poder em nossos corações esta noite. Pai, nós queremos colocar a Tua palavra diante de Ti. Senhor, que ela venha como uma espada de dois gumes, a dividir, Senhor, nossa alma e nosso entendimento e a trazer uma revelação profunda daquilo que Tu tens para nossas vidas esta noite. Que Teu Espírito Santo, Senhor, de uma forma poderosa, venha, Senhor, a tocar em cada um de nós, a levar-nos a arrependimento, a levar-nos a entendimento de Teus princípios. Pai, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo fale conosco esta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como nós estamos dizendo, irmãos, neste texto nós vamos encontrar alguns princípios que são bem marcantes, que definem as qualidades de uma igreja que de fato age com poder ou é poderosa. Nesse texto que nós lemos, há um primeiro texto que me chama muito a atenção. E eles dizem assim: quando Pedro e João foram soltos, voltaram para seu grupo e contaram todo o que aconteceu, que os chefes e os sacerdotes fizeram com eles ao grupo. Uma igreja poderosa é vivificada pelos testemunhos dos irmãos. E ultimamente nós não vemos mais isso acontecendo em nossas vidas. Nós não vemos mais isso acontecendo no contexto de nossas células. Nós não vemos mais isso acontecendo no contexto de nossos grupos pequenos. De uma forma geral, eu fico chocado quando escuto testemunhos que estão mais voltados para um mercantilismo, para um negócio, para uma venda de indulgências, que para uma expressão de quem Deus é na vida das pessoas. Testemunho, porque Deus me deu um carro novo, porque Deus me deu uma casa nova. Mas, gente, onde está o testemunho de que você foi e evangelizou alguém? Onde está o testemunho de que foi você e proclamou a palavra para o teu amigo, para o teu vizinho? Onde está o testemunho de que você levou alguém para Cristo? Esse testemunho de Pedro e João veio vivificar o grupo pequeno. Veio vivificar, veio despertar a célula, e a célula se alegrou, e a célula escutou. E os irmãos, com maior alegria, estavam contando todo aquele sofrimento que eles estavam passando, o que passaram. Uma igreja poderosa, então, é uma igreja que experimenta, que compartilha os testemunhos vivos da ação de Deus na vida dos irmãos. Como disse o texto, né? Eles foram soltos e voltaram para o seu grupo e contaram tudo o que aconteceu. Se você ler os textos anteriores a esse texto que nós acabamos de ler, você vai ver que Pedro e João estavam presos por anunciar o Evangelho. Eles estavam anunciando o Evangelho e eles foram presos, foram levados à cadeia. Eles foram intimidados por os próprios sacerdotes para não falarem mais a respeito de Jesus. Mas eles
foram claros e concretos diante das autoridades, e eles dizem, não, nós vamos continuar falando. Não há quem possa nos calar, nós vamos continuar falando, porque nós temos tido experiência com Deus. E quando eles foram soltos, eles levaram essa experiência que eles tiveram, dessa alegria de poder confrontar os líderes, as autoridades, e mostrar que Jesus era o único Senhor. Nós precisamos compartilhar aquilo que Deus está fazendo com nossas vidas. E se Deus não está fazendo nada com nossas vidas, nós temos que analisar por que Deus não está fazendo nada com nossas vidas. Muitas vezes nós ficamos sentados em nossos lugares e nós não temos que compartilhar porque nós fazemos corpo mole, gente. Nós não estamos preocupados com o que Deus quer. Nós nos importamos com o reino de Deus de fato. Nós estamos tão voltados para nós mesmos, para nossos prazeres, para nossas necessidades, que nós esquecemos daquilo que é importante. E pouca coisa ou nada acontece com nossas vidas em termos de experiências com Deus. Ninguém se converte, nossos familiares continuam no mundo, nosso vizinho continua sem ouvir de Jesus, nossos colegas na faculdade continuam indo para o inferno, continuam nas drogas, continuam na balada, continuam fazendo de sua vida uma festa, e nós continuamos sem falar de Jesus. E aí quando chegamos a nossa célula, qual é o nosso testemunho? Ah, irmão, ora por mim, porque estou sem dinheiro, esta crise. Ah, meu irmão, ora por mim, porque... Testemunho medíocre. Gente, não é que nós não podamos compartilhar nossas necessidades, nós devemos compartilhar. Mas é coisa muito mais importante que nós podemos fazer. Quando você se importa com as coisas de Deus, Deus se importa com suas coisas. Então, um primeiro princípio é que uma igreja poderosa é vivificada pelos testemunhos dos irmãos. Você e eu precisamos ter experiências com Deus, experiências de evangelização. Deixar que Deus nos use. Deus quer usar a tua vida e minha vida. Deus quer fazer com que nossas vidas se tornem canais de bênção para as pessoas que estão ao nosso redor. Deus quer fazer isso. E Deus fez isso com Pedro e com João. Eles foram um testemunho diante de pessoas totalmente resistentes a Deus, resistentes ao Messias. E eles puderam testificar e experimentar e levar toda essa experiência e fazer dessa experiência uma energia, a desejar ter essa mesma experiência também. Como nossos irmãos vão ter na célula a experiência ou o desejo de evangelizar quando nós mesmos não evangelizamos ninguém, quando nós nem falamos de que temos amigos que estamos evangelizando. Nós temos tantas oportunidades, gente, tantas oportunidades, que nós muitas vezes as desaproveitamos. Perdemos as oportunidades de poder evangelizar e ter experiências maravilhosas com Deus. Um segundo princípio que nós aprendemos neste texto é que uma igreja poderosa é vivificada pelo prazer de adorar. Nós temos acabado de cantar canções tão lindas, tão maravilhosas, que falam de Deus. Mas, antes de pedir qualquer coisa a esse grupo, quando eles ouviram o testemunho de João e de Pedro, disseram, puxa, isto fez Cristo através de nós. Quando eles ouviram esse testemunho, o que fez a igreja? Que fez a igreja? Olha só o que diz o texto. Assim que eles ouviram isso, adoraram todos juntos a Deus, dizendo, Senhor, Tu és Criador do céu, da terra, do mar e de tudo o que existe neles. Tu falaste por meio do Espírito do nosso antepassado Davi, teu servo, quando disses, porque as nações pagãs ficaram furiosas, porque os povos fizeram planos tão tolos, os seus reis se preparam e os seus governantes se ajuntam contra o Senhor Deus e contra o Messias. Eles começaram a declarar uma palavra. Eles começaram a adorar com a própria palavra. Sabe de onde que tiraram esse texto eles? Alguém sabe? Sinceros pastores. Que texto eles declararam? Alguém sabe onde que está na Bíblia esse texto? Onde está? Eles usaram o Salmo capítulo 2, verso 1 e 2. Diz assim, aquilo que tu falaste a Davi,
Os povos vão se reunir, os povos vão estar assim. Sabe por que eles conseguiram recitar esse texto? Sabe por quê, gente? Porque eles sabiam. Porque eles conheciam a palavra. Porque eles estavam mergulhando na palavra. Porque a palavra era viva no coração deles. E eles tinham clareza de lo que estava acontecendo. Muitos de nós nem conhecemos. Mal conhecemos 2 versículos de decor. Mal conhecemos 2 versículos de decor. Então, uma igreja poderosa é vivificada por prazer de adoração baseado em aquilo que Deus quer. E neste texto nós encontramos 2 coisas aqui, rapidinho, vamos ver. Primeira, essa adoração é um reconhecimento da soberania de Deus. Ultimamente nós cantamos tanta coisa que não tem nada a ver com Deus, e nós chamamos de música gospel. Nós falamos tanta coisa que não tem nada a ver com o poderio, com o senhorio de Cristo. Mas a igreja que é vivificada, que tem prazer em adorar, ela entende primeiro que Deus é soberano. E olha só o que esse texto diz. Nós acabamos de ler esses textos, mas o que diz? Senhor, Tu és criador do céu e da terra e de tudo o que nele existe. Não há outro Deus além de Ti. Como é a tua adoração? De fato, Deus é Deus soberano sobre a tua vida? De fato, Ele é o Senhor, é o único Deus na tua vida? O final desse texto diz assim: eles se reuniram para fazer tudo o que pelo teu poder e tua vontade havia resolvido que ia acontecer. Muita gente quer dar uma de Deus, né? Aí fica determinando, eu determino, aqui nós determinamos, e não sei quanto determinamos nada. Deus já determinou o que ia acontecer. Deus já definiu o que vai acontecer. E nós devemos reconhecer isso, nós devemos declarar isso. É por causa do amor de Cristo que nós estamos aqui. Não porque um dia eu decidi ser salvo. Porque um dia Deus, em sua imensa misericórdia, decidiu nos escolher. Ele nos escolheu. E nós somos salvos porque Ele determinou que sejamos salvos. Nós somos o que somos porque Ele definiu e Ele determinou o que somos. Nós não temos nenhuma autoridade, nenhum poder para determinar nada. O único que tem autoridade para determinar é Deus. E Ele a determinou. Eles estavam sofrendo perseguição, eles estavam sofrendo angústia, eles estavam sendo punidos, estavam sendo mortos. E eles entendiam que isso tudo não era um desafio do diabo, não era uma ação de Roma independente, não era uma ação dos sacerdotes, não, era algo que Deus determinou assim, que acontecesse assim. E eles entenderam isso. E a igreja entendeu isso. Então é uma igreja que é forte, é vivificada por esse prazer de adorar, mas também ela em si, esse prazer de adorar, o primeiro que faz é reconhecer a soberania desse Deus vivo, a soberania de um Deus maravilhoso, poderoso, que em toda a sua glória e sua imensidade, sua grandeza, Ele decidiu nos escolher. Ele decidiu nos escolher. Segunda coisa que nós vemos dentro da adoração é o seguinte, que a adoração é essa confirmação profética baseada na palavra. Não é? Nós acabamos de ler também aqueles textos. E eles dizem assim, aquilo que tu falaste a tu servo Davi. Aonde? Adoração baseada em quê? Baseada na palavra, não baseada na ideia, não baseada em concepções, não baseada em emoções, baseada na palavra de Deus. Toda adoração é agradável a Deus quando ela está fundamentada na sua palavra. Gente, eu tenho já me preocupado muito ultimamente, porque eu tenho visto e tenho pesquisado e tenho vasculhado tantas músicas assim, e realmente eu creio que mais de 80% das músicas gospel hoje dá para colocar no lixo e mandar para o quinto dos infernos,
porque não tem nada a ver com Cristo. Eu só peguei uma frase aqui, creio que está aqui, deixa eu ver. Olha só essa música, o povo cantando, e canta para valer, né? Mas não sabe nem o que cantam. Tem a ver com Cristo isso? Tem a ver com Cristo isso, gente? Olha só, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando ver você na bênção, vai se arrepender. Vai se arrepender porque vê você? Quem que leva ao arrependimento, gente? Quem nos conduz ao arrependimento? Essa outra pessoa? Esse Espírito do Senhor que nos leva ao arrependimento. Você vai se arrepender, vai estar na plateia e você no palco. Coisa mais chula, coisa mais sem fundamento bíblico. E a igreja aplaudindo e cantando e louvando. Louvando a quem? Ao capeta, porque a Cristo com isso você não louva. Gente, me perdoe, com todo respeito, mas é triste ver como nós somos confundidos, enganados, e nós cantamos qualquer coisa, nós apoiamos qualquer coisa, e nós aplaudimos qualquer coisa. Sabe por quê, gente? Porque nós somos ignorantes, analfabetos bíblicos. Nós não lemos a Bíblia. E qualquer música que vem, a gente canta. Qualquer música que vem, qualquer coisa é vendida por aí, qualquer coisa é negociada por aí. Hoje de tarde eu estava vendo um vídeo que foi postado e um camarada fazendo propaganda de um energético que é pressão. Energético pressão custa R$17. R$17. E o camarada falando assim, pressão para você louvar a Deus. Pressão para louvar a Deus, gente? E a gente aplaudindo um cara com umas músicas mais infernais, comprando coisas. Gente, nós estamos passando uma situação bem complicada no meio da igreja. E dentro da igreja, o lobo está solto. E está travestido de ovelha, enganando ao povo. E em esta situação de adoração, de músicas, muitas vezes nós estamos envolvidos com isso, gente. Nós, às vezes, acabamos cantando. Puta, que legal, a melodia é envolvente, o ritmo é envolvente. E quando você se apercebe, você está cantando qualquer heresia. Antes de cantar, vá orar. Antes de ler qualquer coisa, vá orar. Sabe, gente, eu aprendi uma coisa. Se é um material de quem for, se é a leitura ou se é a música, eu quero saber quem é o autor. Quero saber a biografia do camarada. Ele é um camarada sério, é um camarada que ama a Deus, é um cara temente a Deus. Então, beleza, vou ler o livro. Mas o cara é um falso, um cara que tem maus antecedentes. Eu nem leio, nem perdo meu tempo para comprar. Então, gente, nós temos que aprender e entender que nós precisamos vivenciar essa realidade em nossas vidas. Prazer de adorar a Deus, prazer de adorar e de cantar para Deus, mas aquilo que diz a palavra, aquilo que está na palavra, porque você e eu precisamos com nossos cânticos profetizar, precisamos proclamar que Deus é o único Deus que governa o universo. Nós precisamos profetizar que Cristo é nosso Senhor e o único Salvador deste mundo. Mas se você não tem conhecimento da palavra, para profetizar o quê? Para proclamar o quê? Precisamos voltar, como dizem, ao primeiro amor, ao início de tudo, né? Rebanhão cantando aqui, ele dizia, eu preciso reconstruir, voltar para Deus, me arrepender de meus pecados, me arrepender de meu distanciamento de Deus, de minha falta de amor pela palavra de Deus. Preciso me arrepender. Preciso voltar para Deus. Um outro princípio que nós aprendemos em este texto é que uma igreja poderosa tem pedidos específicos e objetivos que têm mais a ver com o reino de Deus e com o próximo que consigo mesmo. Uma igreja poderosa, ela está empenhada em glorificar a Deus. Ela está empenhada em
em fazer com que o reino de Deus seja implementado, seja implantado, e está preocupada com abençoar aqueles que não são abençoados. Está preocupada com alcançar aqueles que estão perdidos. Está preocupada com levar aqueles que estão indo para o inferno, tirá-los do inferno e levá-los para o reino de luz. Uma igreja poderosa tem pedidos específicos e objetivos que têm a ver com o reino e com o próximo. Depois que o grupo escutou o testemunho de João e de Pedro, o grupo começou a buscar imediatamente a presença de Deus, através da adoração, da oração, não é? E é interessante ver no livro dos Atos, Lucas escrevendo, ele fala muito sobre a unidade e a unanimidade que havia no grupo. E é uma coisa que nós temos perdido ao longo da história. Hoje nós estamos juntos, mas não necessariamente estamos unânimes. Hoje estamos aqui em este local juntos, mas não necessariamente em um só pensamento, não necessariamente um só espírito. E isso se perdeu ao longo da história. E é uma coisa que nós devemos retomar. Estar num só pensamento, estar em uma só ideia, em um só sentido, em um só pensar, junto com Cristo. Nós precisamos vivenciar isso, nós precisamos experimentar isso. E há duas coisas que neste texto nós vamos ver. Deixa eu passar para frente um pouquinho. Primeiro, eles pediram que? Olha o texto. E todos aqueles que eu aceito, diz Hebreus, terão fé em mim e viverão, mas não as pessoas, mas se uma pessoa volta atrás, eu não ficarei contente com ela. Nós não somos gente que volta atrás e se perde, pelo contrário, temos fé e somos salvos. Eles estavam preocupados com uma situação. O pessoal tinha sido preso, estava sendo perseguida a igreja como um todo. E na oração deles dizem assim: Senhor, olha como eles nos estão condicionando as situações, eles nos estão ameaçando. Era muito mais fácil, de repente, tomar uma postura como muitas pessoas evangélicas tomam e dizem assim: Senhor, agora venga gente, faz justiça, gente, manda fogo e queima toda essa cambada, não é? Acaba com o pessoal, faça justiça a nosso favor. Não, eles não oraram por isso. Qual foi a oração deles? Dá a teus servos confiança para anunciar corajosamente a tua palavra. Confiança e coragem nós precisamos para avançar, nós precisamos para proclamar a verdade, nós precisamos para ser de fato uma igreja poderosa. Mas nós não temos confiança, que é um paralelo de fé. Não temos. Por quê? Porque nós não temos comunhão com Deus, gente. A fé, ela não é uma coisa que você e eu produzimos. Ela vem de dentro para fora. Ela vem como um produto de nosso relacionamento com Deus. Como um resultado do nosso relacionamento com Deus. Ela vem por ouvir e ouvir o Evangelho. Nós crescemos na fé. Nós temos fé quando nós ouvimos o Evangelho. E Deus nos impulsiona, Deus nos encoraja. Para quê? Para que nós possamos ir a nossos amigos, a nossos vizinhos, a nossos familiares, às outras nações. Por que nós não saímos do nosso canto? Você já pensou? Por que você não consegue falar de Jesus para seu amigo? Você já perguntou alguma vez isso? O que faz com que você fique estagnado e não consiga dar um passo em função de alcançar seu vizinho? Você já perguntou por que não conseguiu fazer isso? Eu falei com várias pessoas, com vários amigos meus, com várias pessoas aqui da comunidade. E quando falamos de evangelismo, eu disse: pastor, eu ainda não sei como falar de Jesus. Sério, gente, você precisa saber como falar de Jesus, você tem que conhecer de Jesus para falar. E você precisa de fé, e para ter fé você tem que ler, tem que aprender, tem que mergulhar. Quando você se enche de fé, tudo bem, agora você conhece, agora você precisa de coragem.
Ah, não, eu não vou falar para aquele camarada, porque meu camarada vizinho é, sei lá, juiz, presidente, sei lá, o que for. Não vou falar porque tenho vergonha, não vou falar porque o cara é muito mais intelectual que eu, ele me vai detonar na discussão. Mas nós não precisamos ser intelectualmente mais elevados que os outros. Nós apenas precisamos ter fé e coragem. Apenas precisamos ter isso para poder partilhar o Evangelho. O demais Deus faz. O demais Deus faz. Faz 1 ano e meio atrás, enquanto estava jogando tênis, conheci um senhor americano que deve ter perto dos 80 anos, 78 anos, ainda joga, o Norman. E um senhor muito fechado para o Evangelho, um senhor que não dava espaço para falar de Jesus. E um dia orando, disse: Senhor, me dê a oportunidade de falar de Jesus para este homem. E ele não fala português, ele entende, mal entende português, ele fala mais inglês. E eu mal entendo inglês, né? E mal falo também. Mas ele diz: Deus me dê graça, cara. De alguma forma a gente tem que comunicar. E ele começou a me convidar para jogar, para treinar, não sei o que. Dali aí comecei a andar um pouco mais perto dele. E um determinado dia comecei a falar com ele e fui descobrir que ele foi evangélico na sua mocidade. Ele desviou-se por sérios problemas que ele vivenciou na igreja, tudo isso, e ele se tornou um cara reacio ao Evangelho. E quando vi essa situação, aí não quis mais tocar. E eu comecei a orar e disse: Senhor, me dê graça para falar dele, de alguma forma fazer com que ele possa, pelo menos, ouvir que tu o amas. E eu comecei a falar de Jesus para ele. Dava carona, orava por ele enquanto estava trazendo ele. E ele falava obrigado, e eu mandava texto em inglês, traduzido, tal, assim, mandando texto para ele. Faz 15 dias atrás, do nada, o camarada começou a postar em seu mural textos que ele estava lendo. Nunca em sua vida ele fez isso. Ou nunca em sua vida, sim. Nunca neste último tempo ele fez. Nunca eu tinha visto. E aí eu perguntei com cuidado ele: pô, está lendo a Bíblia, né? Sim, voltei a ler faz um tempo. Eu sei que gente que é uma coisa pequena, mas eu sei que Deus tem um propósito na vida dele. Eu sei que Deus vai trazer antes que ele parta para o outro lado. Eu sei que ele vai trazer de volta. Ele foi um servo de Deus. E um dia ele vai se reencontrar. Mas eu podia, diante de todas essas limitações, me condicionar e dizer: pois eu não sei falar inglês, não vou falar nada. O cara é mais velho, fechado, não vou falar nada. Mas vou ficar quieto, vou buscar outra pessoa para falar. Mas não, gente. Quando a gente conhece a Deus, quando a gente conhece os planos de Deus, quando a gente tem fé em Deus, coragem não falta para falar de Jesus. Mas quando a gente não tem experiência com Deus, gente, você não fala para ninguém. Para ninguém. E nós estamos em um momento bem crucial em nossas vidas. Nós estamos fechando este ano. Eu não sei como estão as suas células, não é aqui um tempo de cobrança de suas células, não é isso. Mas eu queria desafiar você. Que você se empenhasse, se interessasse por Deus, por sua palavra. Que você mergulhasse na leitura bíblica. Hoje de manhã o pastor estava fazendo um desafio aos líderes para o próximo ano implementar na comunidade a leitura da Bíblia. Gente, vai ser uma bênção lermos a Bíblia toda, de princípio ao fim. Não é? Eu tenho tido alegria deste ano. Estava falando com o pastor Cleves esta semana. Eu li 4 vezes a Bíblia, creio, este ano. E consegui, estava revisando todas as postagens que eu fiz no Facebook. Eu postei, creio que meia Bíblia já. Não fiz comentários, só postei texto. Mas quando você tem sede de Deus, quando você tem fome de Deus, você não vive um dia sem ler a palavra. E quando você faz isso, você tem menos risco de ir a comprar energético poderoso, sei lá. Tem menos riscos de cantar músicas como aquela. Tem menos riscos de você apoiar os heréticos e entrar em uma caminhada herética também. Então nós precisamos ver isso. Precisamos rever nossa vida, não é? Uma das coisas interessantes é que nós já limos, mas
há uma coisa que desagrada a Deus, essas pessoas sem fé. Que deixa descontente a Deus, essas pessoas que não têm fé. Não é? Diz, eu ficarei contente, não ficarei contente com ela, com a pessoa que volta atrás, com a pessoa que desanima. Por que a pessoa desanima? Porque não tem fé. Não tem fé. E isso não agrada a Deus. O texto de Hebreus, capítulo 11, verso 6, diz assim: sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer. Gente, sexta-feira agora, nós não apresentamos hoje os meninos, vamos apresentar na próxima, daqui a 2 domingos ainda, mas nós tivemos um batismo e nós batizamos 3 meninos. E no momento do batismo, estava conversando com um deles e dizendo assim: por que você decidiu se batizar? Ele disse assim: porque eu quero obedecer a Cristo. Criança, gente, menino de 12, 11 anos, sei lá. Quero obedecer a Cristo. E muita gente adulta não se batiza, porque ainda não deixou de fumar, porque ainda não deixou de mentir, porque ainda não sei o que, não sei quanto. E vai continuar mentindo e fazendo tudo isso. Por quê? Porque é desobediente. A crença está ligada à obediência. Se você crê, você obedece. Meu irmão, se você não se batizou, pare de enrolar a Deus. E pare de se enrolar você mesmo. Obedeça, se batize. Dê um passo de fé. Deus vai mudar a tua vida. Ele tem o poder para transformar a tua vida. Não espere mudar para você obedecer. Obedeça e Deus mudará a sua vida, sua história. Segunda coisa que eles oraram, pediram confiança e coragem. E outra coisa que eles pediram é assim: a manifestação, vou colocar aqui o texto. Estende a mão para curar, a fim de que por meio do poder do nome de teu dedicado servo Jesus, milagres e maravilhas sejam feitas. Aonde que esses milagres e maravilhas teriam que ser feitos? Na igreja, na vida dos apóstolos. Aonde teriam que ser feitos os milagres e as maravilhas, gente? No meio do mundo, no meio dos incrédulos, para que eles creiam. Eles não precisavam mais milagres, eles não precisavam mais ver sinais milagrosos, não precisavam mais. Eles já tinham a Cristo em suas vidas. Mas eles precisavam que através deles milagres aconteçam, para que os incrédulos creiam que eles serão enviados por Cristo. E gente, nós muitas vezes agimos, a igreja age de uma maneira egoísta, porque pede milagres para ela mesma. Ah, Senhor, faz um milagre em minhas finanças, Senhor. Ah, Senhor, faz um milagre em minhas situações, e não sei o que, não sei quanto. Mas não se importa com aqueles que estão em pior situação que a gente. Em pior situação que a gente. E essa situação assim, quando eles se voltam para si próprios, faz com que a vida dessas pessoas seja estagnada, não cresça, e o reino de Deus não avança, porque eles estão sendo estagnados. Eles teriam que ser instrumento de avanço, porém eles estão estagnando o avanço. E isso aconteceu também com os discípulos. O livro de Lucas, capítulo 5, verso 11, que relata que quando Jesus chamou os discípulos estavam pescando, e Jesus disse assim: agora vocês vão ser pescadores de homens. Num instante, os discípulos deixaram suas redes, deixaram seus barcos, tudo o que tinham, e foram atrás. Certo? Agora olha só o que aconteceu aqui neste texto. Lucas capítulo 18, versículo 28 e 29, olha só o que está acontecendo. Aí Pedro disse: venha, nós deixamos nossa família e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aquele que por causa do reino de Deus deixa casa, esposa, irmãos, parentes, filhos, receberá ainda nesta vida muito mais, e no futuro receberá a vida eterna. Se você lê o texto todo de Lucas, ele estava falando do jovem rico. E aí, quando chegou o jovem rico, disse: deixa as tuas coisas, dá aos pobres e vem me segue. E aí o cara não conseguiu se desprender de sua riqueza, e ele abandona Jesus e volta para trás. E aí os discípulos perguntam: puxa,
É complicado. Quem vai entrar assim no reino de Deus? E aí Jesus diz assim, para Deus nada é impossível. E aí surge este questionamento, mas peraí Jesus, falando Pedro, né? Peraí Jesus, nós deixamos nossas casas, nossas famílias. O livro de Marcos relata que eles deixaram todas as suas coisas. O livro de Mateus relata que eles deixaram todos os bens. Eles deixaram tudo. E o que disse Jesus para eles? Gente, fiquem calmos. Fiquem calmos. Vocês deixaram tudo isso? Eu tenho compromisso com vocês. Eu vou providenciar para vocês tudo aquilo que é necessário. Muito mais. Mas sabe o que acontece com a gente? Que nós vimos para Jesus, não para resolver nosso problema de salvação, não para resolver nossa situação de pecado. Nós vimos para Jesus muitas vezes para resolver nossa situação financeira, para resolver nossa situação familiar, para resolver nossa situação de doença. Por quê? Porque esse evangelho que tem sido pregado por aí. Venha, pare de sofrer. Venha que você vai ter casa própria. Venha para Cristo que Ele vai te dar riqueza. Nenhuma parte diz isso. Nenhuma parte do evangelho você vai encontrar essas promessas. É aquela coisa absurda, gente. Esta semana passada estava compartilhando não sei com quem aí. Igrejas pegando Bíblia, enfiando dentro de um negócio com óleo, espremendo a Bíblia em outro negócio, e o cara diz assim: aqui estão em este óleo espremidas as 800 e não sei quantas promessas de Deus. Agora você vem, compra um botecinho por R$100, leva este óleo ungido para você pegar as 800 e tantas promessas em 2016. Gente. E o povo vai, e o povo paga R$100. E o povo compra óleo para levar à sua casa, ungir durante 365 dias do ano. E essa não é promessa de Deus. Promessa de Deus é: você deixou sua casa, deixou seus bens, deixou suas coisas, você se negou a si mesmo por causa do reino, por causa do evangelho, por causa dos pobres, por causa dos necessitados, por causa dos drogados, por causa dos fomentos. Você fez isso por causa da glória de Deus. Então você vai receber muito mais. Fica quieto. Lá no livro de Mateus, no capítulo 5, do capítulo 5 ao capítulo 7, Jesus dá o sermão do monte, tudo aquilo. E chegando lá no capítulo 6, nos últimos versículos do capítulo 6, diz assim: por que vocês pensam como os pagãos pensam? Por que vocês têm essa mente de mundano, de pagão, de cara que não tem a Deus? O cara que tem a Deus pensa assim, pensa em comida, pensa em roupa, pensa em bebida. E aí vem aquele texto famoso, né? Procura em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. O que é procurar o reino de Deus e sua justiça? O que é procurar o reino de Deus e sua justiça, gente? Não é outra coisa de fazer aquilo que Deus quer, evangelizar. Não é outra coisa que levar o evangelho para os perdidos. Não é outra coisa. Buscar o reino de Deus e sua justiça é levar essa justiça para aquele que está vivendo em injustiça, para aquele que está injustiçado. É levar a glória do reino para aquele que está vivendo na desgraça do inferno. É levar a graça de Deus para aquele que vive em desgraça. É o reino de Deus. Buscar o reino de Deus é isso. E aí o que diz Jesus? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vão a ser acrescentadas. O pastor Charles Swindoll escreveu este livro, A Igreja Desviada, e eu remarquei um texto que estava lendo e me chamou muito a atenção. Diz assim: sem perceber, passamos de que costumamos chamar mundo moderno para o mundo pós-moderno. Fomos arrastrados da era cristã para a era pós-cristã. É essa a razão de nós encontrarmos em um mundo menos amistoso à igreja. E, mais do que nunca, desconectados da Bíblia. Não espanta, portanto, que hoje em dia as pessoas sejam mais ignorantes a respeito da Bíblia do que praticamente em qualquer outra época, desde a idade das trevas.
desde a idade das trevas. Hoje ninguém mais lê a Bíblia, gente. Ou pouca gente, assim, não ninguém mais, né? Mas pouca gente lê a Bíblia como deveria. Pouca gente investe seu tempo na leitura da palavra para ser cheio da palavra e para poder compartilhar a palavra. Ninguém tem esse pensamento. Lembra para satisfazer uma necessidade? Uma palavra, não é assim, tipo um oráculo. Abre aí, me vai ir bem hoje, não vai ir bem, não sei o quê. Mas ninguém lê a Bíblia pensando, Senhor, eu tenho que mudar, mas também eu quero levar essa mudança para os outros. O pastor Edileu ensinou um tempo uma técnica, uma metodologia de estudo, que receba, medite, aplique e compartilhe. Enquanto você está lendo, receba a palavra, medite, mastigue ela, né? Aplique a sua vida e logo compartilhe essa palavra. Mas ninguém faz isso, ou pouca gente faz, né, gente? Assim, nós precisamos voltar a Deus, precisamos nos arrepender dos pecados. Estamos fechando, irmãos. E como resultado disso, nós temos esse texto. O que aconteceu? Quando terminaram de fazer essa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a fazer o quê? Começaram a fazer o quê? Anunciar a mensagem, gente. Mas nós vemos assim pessoas que estão desesperadas de ter uma epilepsia espiritual, né? De ficar tremendo, e daí cai, fica tremendo. Ao dia seguinte continua no mesmo jeito. Pô, o que é isso, gente? Lá na igreja não tem poder, ninguém treme, ninguém cai, ninguém fala a língua. Pô, que é isso, gente? Não há nenhum argumento teológico, bíblico para isso. Esse é o argumento que nós temos. O local tremeu. As pessoas ficaram cheias do Espírito Santo. O que fizeram? Foram anunciar o Evangelho. Mas nós vemos pessoas cheias do Espírito Santo querendo aparecer nos holofortes, querendo dar uma de profetas, querendo dar uma de pai apóstolo, não sei o quê. Gente, por favor, né? Vamos orar, gente. Vamos orar, vamos deixar que Deus nos use. Você é um instrumento de Deus. Você é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Você é a pessoa que Deus escolheu desde o ventre de tua mãe, para que você fosse um instrumento para levar o Evangelho às nações, para que você fosse, como igreja, uma arma de guerra, leve, ágil e feroz, que possa entrar nos lugares mais recônditos, mais remotos, mais longe, levando a luz de Cristo. Nós precisamos voltar, gente. Precisamos voltar a Deus. Precisamos orar, precisamos jejuar, precisamos buscar a Deus. Faça isso. Se una com sua célula. Compartilhe com sua célula. Trabalhe em função de seus amigos. Evangelize. Não tem outro propósito de você ser cheio do Espírito Santo. Não tem outro propósito de você ser salvo do inferno, a não ser levar a outros ao conhecimento de Cristo. É para isso que você e eu temos que viver, e é por isso que nós temos que morrer. Então esta noite, gente, o desafio é que nós tenhamos essa experiência que a igreja primitiva teve. Que nós também possamos ser uma igreja poderosa, movida por o amor de Deus, movida pela misericórdia e a graça de Deus, movida pela compaixão de Cristo, para alcançar aqueles que estão perdidos, para alcançar aqueles que estão longe de Deus, para levar um alimento para aqueles que não têm nada, para cobrir aqueles que estão descobertos. Que você e eu sejamos a igreja poderosa que faz diferença nesta cidade. Amém, gente? Eu quero que você se colocasse de pé. E esta noite Deus pode fazer milagres poderosos. Pode fazer tremer este lugar, como Ele não pode fazer tremer este lugar. Ele está aqui, independente dos tremores ou das situações. Mas Ele pode fazer uma diferença hoje na tua vida. Ele pode
transformar tua vida e teu coração. Ele pode transformar teu ser e meu ser. Ele pode fazer de nós uma igreja poderosa. Ele pode fazer de nós uma igreja que faça diferença nesta cidade e nas nações. Nós somos uma igreja denominada Comunidade Evangélica das Nações. Nós temos uma tarefa embutida nesse nome. Nós temos uma responsabilidade, não só embutida nesse nome, embutida no nome de Jesus Cristo. Nós temos uma responsabilidade. Não podemos mais estar fazendo corpo mole diante disso. Nós precisamos ir à luta. Nós precisamos deixar que Deus nos use para que nossos amigos se convertam, para que nossos familiares se convertam, para que nossos vizinhos conheçam a Jesus, para que se arrependam dos pecados, para que a graça os invada, para que o inferno seja arrebentado e as almas que estão presas lá sejam salvas. Vamos orar, gente. Tu sabes as lutas que tu estás passando, você conhece seu coração e sabe todas as angústias que tem tido, as dificuldades que você tem enfrentado na sua tarefa de evangelização, as dificuldades que você tem de levar seus amigos para a sua célula, para as suas reuniões. Você sabe de tudo isso que acontece com seu coração. Você de repente está vivendo uma vida acomodada e nesta noite você quer quebrar esse comodismo na sua vida. Você quer quebrar com toda essa opressão na sua vida, com toda essa letargia na sua vida, com todo esse estagnamento na sua vida. Eu queria fazer um desafio a você, esta noite. Se você tem entendido isso, se você tem entendido que você é a igreja de Cristo e que você é a igreja que Deus quer fazer poderosa para alcançar as outras pessoas, para ser bênção para as nações, eu queria que você viesse aqui na frente, para nós orarmos juntos. Venha. Tome uma decisão, tome coragem, confie, Deus vai fazer um milagre nesta noite na sua vida. Venha que nós vamos orar ao Senhor, para que Ele nos dê a graça de nós podermos ser instrumentos para levar esses nossos amigos aos pés de Cristo, para levar as nações aos pés de Cristo, para levar esta cidade aos pés de Cristo. Venha, venha e ore como estes queridos oraram. Senhor, Tu és o único Deus, soberano. Tu és o único Deus poderoso. Tu já tens determinado todas as coisas, mas independente disso, nós oramos para que nos des coragem. Nós oramos para que Tu nos des confiança. Nós oramos para que o Senhor nos use com poder para alcançar as nações. Venha, faça essa oração. Vamos orar juntos. Pastor Cleber, pode vir orar? Eu queria que você que está atrás, estenda suas mãos. Você que é líder, venha orar junto com a gente também. Aleluia, Senhor. Deus, a Tua palavra nos desafia a ir, porque é um mandato Teu, Senhor, irmos às nações e pregarmos o Evangelho a toda criatura. Pai, a Tua palavra diz que o propósito da criação é que todos Te adorem, todos os povos, nações Te adorem. Senhor, estamos aqui diante de Ti, Senhor, suplicando a Tua graça, a Tua bênção, unção do alto, Senhor, sobre a vida dos irmãos, para que anunciem o Evangelho do Senhor Jesus com poder e ousadia, e que os sinais acompanhem cada um dos Teus filhos, para que sejam testemunhas poderosas dessa mensagem de salvação, Senhor. Tua palavra diz: não nos envergonhamos do Teu Evangelho. Nós não temos vergonha de anunciar a Tua maravilhosa salvação, a Tua palavra poderosa, que é suficiente e maravilhosa para a salvação de todo aquele que crê. Senhor, abençoe a boca, os pés daqueles que anunciam a Tua palavra. Senhor, que a Tua unção venha, Senhor, venha sobremaneira em cada vida que está aqui, em nome de Jesus. Pai, suplicamos a Ti, Senhor, que todo impedimento caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo impedimento, Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Senhor, que haja mesmo um sentimento, um só sentimento, Senhor,
de anunciar a tua palavra até que o Senhor volte, até que as nações te adorem, Senhor. Pai, põe no coração de cada um dos teus filhos um ardor missionário, uma chama missionária, para anunciar com poder e ousadia e intrepidez essa mensagem, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, traz cura, traz, Senhor, libertação ao anunciar o Evangelho, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Nós te adoramos, nós te bendizemos, em Cristo Jesus. Amém, 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 queridos. Deus abençoe a todos, vão na paz do Senhor Jesus. Os CDs da PEN estão lá para venda. Nós temos também um cafezinho free, quente, mas free para todos, tá? Você pode se servir. Deus abençoe, vão na paz.